Quantos aqui assistiram o jogo de vôlei da seleção feminina ontem? Jogão, né? Diz que perguntaram para um italiano da seleção italiana de vôlei: você pode me definir o que é o jogo de vôlei? Ele diz: jogo de vôlei é um jogo onde tem 6 pessoas de cada lado, uma rede no meio, um juiz e no final o Brasil sempre ganha. O time do Brasil estava muito ruim no começo, mas quando começou a crescer não tinha para ninguém, né? Bom, queridos, isso é fruto de muito trabalho, certamente elas deram muito sangue, mas naquele nível, todo mundo trabalha muito, todo mundo dá muito sangue. Mas somente 3 são bem-sucedidos, né? Ganham a medalha de ouro, prata e bronze. Mas hoje eu quero falar para vocês como ser bem-sucedido na vida. Não adianta nada você ser bem-sucedido na vida profissional, na vida atlética, e não ser sucedido como um todo. Não é isso? Hoje eu quero lhes falar, portanto, iniciar uma série de mensagens, de 3 mensagens pelo menos, falando sobre destinados à bênção. Porque nem todo mundo é um super atleta, nem todo mundo chega a esse nível de competição para receber os louros diante de milhões de pessoas. Mas cada um de nós aqui tem no seu DNA espiritual um chamado de Deus para ser abençoado, né? Diga para a pessoa do teu lado: você foi destinado para a bênção. Eu quero mostrar este argumento para vocês, começando com uma visão histórica. Então, obviamente, temos que voltar lá para o Gênesis. No capítulo 1, versículo 28, Deus, quando cria Adão e Eva, Ele já os abençoa. O versículo 28 do capítulo 1 diz assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus, portanto, Ele abençoa e dá 3 destinos para a humanidade. O primeiro é: frutifiquem e multipliquem. Em outras palavras, Deus está dizendo: casem-se, tenham filhos e não abortos. Amém? Hoje muita gente aborta. Isso é contra o chamado de Deus. A bênção está no multiplicar e no frutificar. Amém? Segundo aspecto que Deus incrementa a bênção, Ele diz assim: sujeitai-a. Falando sobre a terra, sujeição da terra. Aqui eu vejo uma batalha espiritual acontecendo. Para você ter domínio, ter autoridade, sujeitar a terra, isso envolve batalha espiritual, porque nós temos um inimigo das nossas almas, que nós não podemos ver, mas que ele existe. O reino das trevas está aí. Mas Deus tem um chamado para o seu povo, para dominar a terra, para sujeitar a terra. Amém? Diga assim: em Cristo Jesus, eu recebo a bênção de ser mais do que vencedor em todas as minhas batalhas. E portanto, e aí o terceiro aspecto desta primeira bênção de Deus é: dominai a terra. Aqui nós vemos a bênção da conquista, querido. Deus tem um chamado para você conquistar a terra. Você precisa entender que este é o propósito de Deus e este é o decreto de Deus para aquele que é seu. Amém ou não? Então, onde você estiver, diga: onde eu estiver, Deus tem para mim uma conquista. Amém ou não? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, vai ter guerra. Mas Deus já inicia, a primeira palavra que Ele dá para o homem é uma palavra de bênção. Amém? A gente caminha um pouquinho mais para frente da história. No livro de Gênesis, ainda capítulo 2, nós encontramos Deus falando com Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, verso 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Deus faz uma aliança com Abraão e diz assim: olha, a minha aliança com você vai garantir que a bênção sobre você seja tão tremenda e tão poderosa, que quem te abençoar vai ser abençoado. E quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Querido, você vê o povo judeu, esse povo é um povo abençoado. Quando você vê a lista dos melhores artistas, dos maiores cientistas, das maiores cabeças que dominam o mundo, a maioria é judeu. Sabe por quê? Por causa de um decreto de Deus, que não envelhece, que não perde a sua força. E que coisa tremenda, ele diz assim: em ti, em Abraão e na fé dele, né? Todas as famílias da terra serão benditas. Quantos aqui creem em Jesus? Querido, se você crê em Jesus, você é filho de Abraão pela fé. Amém ou não? Então a Bíblia está dizendo que a tua família, diz assim, a minha família é bendita em Abraão. Amém ou não? Vejam a força do decreto da bênção de Deus, como atravessa os milênios. Isso que Deus falou a Abraão 4.000 anos atrás. E ainda permanece. No capítulo 4 de Romanos, nos versos 17 e 18, Paulo está falando sobre o mesmo Abraão. Ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Diga assim, isso inclui a mim. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vamos continuar caminhando na história, para entender o poder da bênção de Deus agora na nação de Israel. Capítulo 6 de Números, versos 23 a 27. Vou ler a partir do 22. Disse o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel. Diga, abençoareis os filhos de Israel. E dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém ou não? Aqui Deus está falando para Arão, o primeiro sumo sacerdote, como ele deveria abençoar o povo. E aqui eu já estou entrando no entendimento espiritual de como Deus transfere a bênção. Porque abençoar literalmente, queridos, não significa só bem dizer. Envolve o fato de proclamar a palavra. Mas abençoar envolve a transferência da unção que vem de Deus através de uma autoridade espiritual para um povo. Aqui você vê literalmente o sumo sacerdote transferindo a bênção de Deus para o povo. E Deus diz assim: assim dirá Arão, vai abençoar e vai fazer isso. Ali temos a bênção arânica, e depois Deus diz assim: e eu os abençoarei. Diga assim, bênção sacerdotal. Querido, há dois tipos de transferência de bênçãos, de autoridade e de poder. Uma é a bênção sacerdotal, quando um sacerdote é estabelecido por Deus para abençoar. A Bíblia diz, abençoeis e não amaldiçoeis. O chamado da igreja é de abençoar, de transferir a bênção. Então quando eu como pastor estou aqui orando por você no final do culto, decretando a palavra de Deus, querido, isto não é um rito, isto é uma obediência, isto é transferir unção, transferir a bênção, transferir a vitória e o sucesso de Deus para a tua vida, se você crer, amém ou não? Mas há um outro tipo de bênção, que não é a sacerdotal, que é a bênção profética. A sacerdotal é aquela que o sacerdote, estabelecido por Deus,
transfere a bênção. E todos nós somos sacerdotes. De alguma maneira, todos nós podemos ter a bênção sacerdotal. Mas a bênção profética é a bênção que você profere para o seu futuro. Amém ou não? E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são mães? Vocês precisam abençoar os seus filhos nesses dois níveis. Porque em primeiro lugar você é sacerdote sobre a vida do seu filho. Não existe nenhuma autoridade neste mundo maior do que você sobre a vida dos seus filhos. Então, profetizem. Aqui eu quero dizer uma coisa para filhos. Pai não deixa de ser pai nunca. Cuidado quando você se levanta contra um pai. Se levantar contra o sacerdote de Deus na sua vida é um perigo sério. Abençoe os seus filhos. E filhos, recebam a bênção. Peçam a bênção. Eu gosto de ver a Lília sempre que fala com o pai dela, ela fala: pai, me abençoa. E o pai dela: Deus te abençoe. A sua bênção, pai. A autoridade sacerdotal, ela é tremenda. Deus está dizendo que Arão oraria abençoando, e Deus diz: e eu abençoarei. Não importa se teu pai não é perfeito, não é tudo aquilo que você imaginava, mas sobre ele está a unção sacerdotal sobre a tua vida. Amém ou não? Pai e mãe. Quando um judeu faz 13 anos, ele passa por aquela cerimônia chamada de bar mitzvah. E a menina passa pelo bat mitzvah. Essa é uma cerimônia. Mitzvah significa mandamento. Filho do mandamento. Naquele dia, ele é apresentado diante da comunidade, recebe a imposição de mãos e a bênção de Deus. Não é à toa que o povo judeu é um povo abençoado. Eles entendem o que é abençoar. Então eu quero dizer para você, pai, hoje nós estamos no Dia dos Pais. Abençoe os seus filhos. Cuidado com o que você diz. A tua palavra tem poder. Não diga que o teu filho é isso, que ele não faz nada direito. Não fale, não decrete coisas das quais você vai se arrepender no futuro. Declare a bênção de Deus sobre a vida dele, mesmo que ele ainda não esteja vivendo nesse processo. Mas ele vai viver um dia, porque o poder da bênção é o poder da transferência do propósito de Deus e da unção de Deus. Amém ou não? Caminhando ainda pela história, Davi abençoou Israel. O rei de Israel abençoou o seu povo. Vocês já pensaram quando no Brasil, ao invés de nós termos um presidente ou uma presidenta que rouba, que protege mensalão, que faz todo esse tipo de desmando, se levantar diante da nação para se colocar entre a nação e Deus, para abençoar a nação brasileira? Vocês já pensaram o que vai acontecer com essa nação? Quantos aqui creem que Deus pode fazer isso? Queridos, os Estados Unidos foram uma nação assim. Mas agora eles estão apostatando. Eu estava ouvindo um vídeo esses dias agora, falando sobre a nova ordem mundial, governo único, né? A preparação que já está acontecendo no mundo para a unificação de um único governo. E eu vi um líder americano dizendo sobre o Pat Robertson, que é um pastor proeminente lá. E o Pat Robertson disse assim: olha, eu jamais vou apoiar um governo único. Só vou apoiar um governo único quando for de Cristo. E diz: qualquer governo único que não seja de Cristo é de Satanás. Aí o líder citou e disse assim: então, meus queridos, bem-vindos. Eu faço parte, eu quero estar à direita de Satanás. Ridicularizando exatamente como o mundo diz que vai acontecer um dia. Agora, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós precisamos entender o que é ter uma autoridade sobre as nossas vidas que abençoa e não amaldiçoa. Os Estados Unidos começaram a cair enquanto nação quando tiraram a oração das escolas.
Quando começaram a aprovar todo tipo de afronta e agressão a Deus. Aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso começa a tirar de uma nação a bênção. Mas a palavra de Deus diz que Davi abençoou o povo de Israel. Em Salmo capítulo 1, versos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o rei Davi decretando que o seu povo será bem sucedido e abençoado se temer ao Senhor. Amém, querido? E eu quero decretar na tua vida hoje a vitória, a bênção, o sucesso de Deus na tua vida, se você anda nos caminhos do Senhor. Amém? Quantos recebem? Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Jesus de Nazaré, um rabino judeu, começou abençoando. Primeiro sermão dele, Sermão da Montanha, proferiu 8 bênçãos. Terminou o seu ministério quando foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras. Ele levantou as mãos e os abençoou. Jesus sempre abençoou. Lá em Mateus capítulo 19, versos 14 e 15, Jesus abençoou as crianças. Vocês sabem que para um judeu, uma criança jamais podia interromper um sermão de um rabino. E Jesus estava ensinando. E a criançada chegou e já foi tudo para o colo de Jesus. E os discípulos imediatamente entenderam que elas estavam sendo impertinentes. E Jesus naquele momento diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas, ou das tais, é o reino dos céus. E as abençoou. Abençoou a bênção do rabino, do mestre. Querido, abençoe. Você vai conversar com teu filho, ao se despedir, não fala tchau, até, inter. Diga: Deus te abençoe. Profira isso. Estou vendo um bebezinho lindo ali, já desde pequenininho já começa a declarar as bênçãos de Deus para ele, porque ele vai ser bem sucedido e vai ser abençoado. Amém ou não? Você tem o poder de Deus para fazer isso. Tem a autoridade de Deus. Lá em Lucas capítulo 24, verso 50 e 51, é o texto de Jesus, lá em Betânia, para ser assunto aos céus. E diz assim: então os levou para Betânia e erguendo as mãos, diga erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Iniciou o seu ministério pregando, trazendo uma bênção. Foi embora para os céus, deixando uma bênção. Diga assim: Deus me constituiu para abençoar e não para amaldiçoar. Toda a carta do apóstolo Paulo começa e termina com bênçãos. A Bíblia diz claramente: abençoe e não amaldiçoe. Diga assim: quando eu abençoo, eu recebo de Deus um escudo espiritual para colocar sobre a vida da pessoa que eu estou abençoando. Amém ou não? Querido, nunca saia da bênção. O crente abençoado é o crente teflon. As mulheres aqui sabem o que é isso, né? Você já foi fritar um ovo, agora eu estou um expert em fazer omelete. Segundo a minha mulher, é melhor do que o da mãe dela. Você já foi fazer um omelete numa frigideira sem teflon? Gruda. Mas quando tem teflon, não gruda. Não estou fazendo propaganda de marca nenhuma não, viu, querido? Só estou te dizendo que se a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, nenhuma maldição te alcançará, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida. Receba em nome de Jesus. Opa!
Em segundo lugar, primeiro foi um histórico da bênção. Mas agora eu quero lhes falar sobre o poder da bênção. Diga assim, a bênção uma vez dada não pode ser removida. Lá em Gênesis capítulo 27, versos 30 a 36, vocês sabem que Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito e o primogênito deveria receber a bênção da primogenitura. Mas ele foi enganado por sua mulher, Rebeca, e por seu filho, Jacó. E aí ele deu a bênção da primogenitura para Jacó. E quando chega depois Esaú e pede a ele a bênção, Isaac diz assim: como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, porque Jacó, a tradução é usurpador. Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? A bênção que Isaac trouxe, da primogenitura ele já tinha comprado lá atrás, mas a bênção do primogênito, que era o dobro dos outros filhos, Jacó recebeu. E Isaac falou: eu não posso retirar o que eu fiz. Querido, quando você profere uma bênção sobre o teu filho, nem Deus vai tirar. Você está entendendo isso? Nem Deus vai tirar. Deus honra aquilo que Ele estabeleceu. Então você abençoe os seus filhos. Pais, abençoam. Hoje é o dia de você, se você tem o costume de criticar, de falar coisas. Eu falei sem pensar. Querido, não existe falar sem pensar. Você pode não ter pensado, mas a tua palavra tem peso. E hoje eu vou te dar a oportunidade de, diante de Deus, quebrar toda a palavra de maldição que você decretou, para você ser um abençoador. Amém ou não? E se o diabo derramou algum decreto de morte sobre a tua vida, de derrota, como autoridade sobre a tua vida? Porque tem gente aqui que não tem pais. Ou tem gente aqui que foram abandonados pelos pais. Mas eu quero dizer que como sacerdote de Deus, hoje eu vou estabelecer sobre a tua vida a bênção de Abraão, a bênção do Senhor Jesus sobre a tua história, em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Receba. Não é brincadeira. Deus respeita. Uma vez decretada, não pode ser retirada. Esaú ficou nervoso, pediu para receber uma bênção também. Recebeu, mas não aquela que ele tinha direito. Jesus, em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, ele está abençoando os discípulos e está dizendo assim: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Deixa eu perguntar, eles eram luz do mundo? Eles eram sal da terra? Pedro, um homem cheio de intempéries, negou 3 vezes, amaldiçoou Jesus quando perguntaram se ele era um dos discípulos. Não conhece esse homem, e amaldiçoou. Todos eles, pessoas completamente diferentes daquilo que Jesus disse. Mas um dia, eles se tornaram sal da terra e luz do mundo. Querido, não importa se teu filho está fora da igreja, se teu filho está nas drogas, se você profetizar e continuar profetizando e continuar abençoando, vai chegar uma hora que o poder e a força da bênção da palavra de Deus sobre a tua boca vai prevalecer contra todas as lutas que o diabo tem colocado na vida dele. Amém ou não? Então, Pedro, Tomé negou, mesmo depois da ressurreição, mas se tornaram no futuro, como consequência do decreto de bênção de Jesus, sal da terra e luz do mundo. Mas eu quero falar sobre o poder da bênção que foi proferida na cruz. Lá em Marcos, capítulo 16, verso 19, diz que, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. É importante você entender o que
esta palavra significa? Para o povo judeu, a mão direita é a mão da bênção superior. A mão esquerda é a mão da bênção inferior. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus foi assunto aos céus, né? E sentou aonde? À destra. Ele é o primogênito. Ele tem direito à bênção da primogenitura. Mas há algo muito incrível. Incrível não, muito extraordinário, é totalmente incrível. Essa palavra eu vou ter que tirar do meu vocabulário, porque para o crente tudo a gente crê, né? Lá em Gênesis capítulo 48, versos 17 a 21, eu quero ler para vocês, porque aqui existe aponta para Jesus de uma maneira muito extraordinária. Gênesis capítulo 48, se der para projetar aqui atrás, 17 a 21, diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será como a multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: porque vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Depois disse de Israel a José: eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Jacó está no finzinho da sua vida. Ele chama José, seu filho querido, e pede que José traga os seus 2 filhos para que ele abençoe: Manassés, o primogênito, e Efraim. E quando os meninos vêm e ficam no meio assim das pernas do vô, né? E o vô vai abençoar, de repente, Manassés era o primogênito. Portanto, ele tinha que receber a bênção da mão direita. Efraim era o segundo, portanto, ele tinha que receber a bênção da mão esquerda. Mas Jacó fez o contrário. Ele cruzou a mão. A mão direita, que era a mão do primogênito, ele botou sobre Efraim. A mão esquerda, ele botou sobre Manassés. Quando José viu isso, ele ficou apavorado. Não, pai, está errado. O senhor está pondo a bênção maior sobre o segundo e não sobre o primogênito. E tentou tirar. E Jacó falou: eu não estou fazendo errado. Eu estou dando a bênção do primogênito porque o segundo será maior do que o primeiro. E isso, querido, aponta para a cruz. Porque a bênção da vitória, da saúde, da prosperidade, de todas as bênçãos dos céus, estava sobre o primogênito, que era Jesus. E Deus cruzou os braços. E na cruz do Calvário, a bênção de Jesus veio para o povo gentílico, que era o segundo. E as nossas maldições foram para Jesus. Sabe para quê? Para que hoje nós possamos receber todas as bênçãos que vêm de Deus. Amém ou não? Não é tremendo? Diga glória a Deus. Diga eu creio. Deus estava dizendo: filhos, tu és o meu primogênito, mas a bênção da tua primogenitura eu estou dando para o povo gentílico, que não era nem família, e que agora vai ser família por causa do seu sacrifício. Amém ou não? Diga assim: eu sou abençoado com a bênção do primogênito. Diga assim: eu não era nem povo, mas hoje, pela fé em Jesus Cristo, sou filho de Abraão, tenho a bênção de Israel, tenho a bênção de Jesus, sou mais do que vencedor. Diga: eu vou prosperar em tudo que eu fizer no Senhor. Amém ou não? Receba a bênção. Deus está declarando bênção sobre a tua vida hoje, meu querido. O diabo quer que você olhe para as circunstâncias, para as dificuldades, mas saiba você: a bênção da igreja não depende do Brasil, não depende da economia, não depende das circunstâncias, depende do decreto de bênção que está sobre a sua igreja. Amém?
Lá na cruz, Jesus trocou de lugar conosco. O Pai, no mundo espiritual, está dizendo: filho, você vai sentar à minha direita, mas hoje eu estou dando a tua bênção de primogênito para um novo povo. E eu quero terminar essa palavra falando sobre a bênção do nome de Deus. Porque Deus fala, lá em Números capítulo 6, versículo 27, na bênção arônica, ele termina dizendo assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vocês já viram em algum filme um sacerdote abençoando dessa maneira? Já viram? Essa é uma posição do formato da letra Shem. Porque o judeu, para não usar o nome de Deus, Yahweh, que eles dizem que é um nome que não pode ser pronunciado, quando eles vão falar de Deus, eles falam Hashem. No lugar do nome de Deus, eles dizem o nome. Hashem. Ha é o e Shem, nome. Quando o judeu, o sacerdote, ora desta maneira, ele está decretando a bênção do nome de Deus, que não pode ser proferido, mas que pode ser canal de bênção para a vida do povo. Diga assim: há uma bênção extraordinária no nome de Deus. O nome de Deus, durante muito tempo, o Deus de Israel foi conhecido como aquele que não tinha nome, como Deus invisível. Mas depois Deus vai se revelando, se revela a Abraão, se revela a Moisés de uma maneira muito mais explícita, dizendo: meu nome é Yahweh. Eu sou o que sou. E a partir deste nome nós já vimos, quando estudamos lá, as diferenças de Yahweh e Elohim, que esses nomes apontam para Jesus, mas nós vimos também, através da história, que o nome de Jesus vai assimilando o nome de Yahweh, outros nomes compostos, a partir dos quais ele é conhecido e os seus atributos são revelados. Amém ou não? Então, a bênção do nome de Deus é muito importante sobre a vida do povo de Israel, assim como sobre o nosso povo, o povo cristão. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz assim a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, diga assim, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está entendendo o poder do nome de Deus? E hoje você que é de Jesus, querido, é o nome de Jesus que abre portas, que quebra cadeias, que não pode ser resistido. Quando você diz eu sou de Jesus, você está decretando sobre a sua vida, sobre a vida dos seus descendentes, o poder maravilhoso do nome de Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? Diga eu creio. Você já tem um novo nome. E este nome, novo nome, que você recebeu quando entregou a vida para Jesus, está ligado ao nome de Jesus. Amém? E os nomes compostos de Deus, portanto, são nomes que demonstram o seu poder e o seu propósito. Jeová Jireh. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, apareceu um carneiro. E quando Isaque perguntou: Senhor, onde está o cordeiro? Ele disse: o Senhor proverá, Jeová Jireh. E eu quero abençoar vocês todos aqui com a bênção da provisão de Jeová Jireh. Diga assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, me suprirá todas as minhas necessidades. Amém ou não? Não olhe para as suas dificuldades, não olhe para as circunstâncias. Profetize, declare. Você está recebendo a bênção do sacerdote, mas você precisa da bênção profética que você vai proferir. Diga: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, me suprirá todas as minhas necessidades. Jeová Nissi, diga assim: o Senhor é minha bandeira,
Diga assim, a bênção da unidade. Quando o povo ia para a guerra, eles levantavam um pendão e a bandeira ia à frente. E essa bandeira unia todos os guerreiros. Eles lutavam por Israel. Diga assim, eu luto por Jesus. Pelo Senhor marchamos. E Ele é o Jeová Nissi. Ele quem vai derrotar os seus inimigos. Quem vai quebrar o espírito de divisão. É Ele quem vai declarar na tua vida que você e a tua casa serão um juntamente com o Senhor. Virão os inimigos por um caminho e fugirão por 7 caminhos, diz o Senhor. Amém ou não? Querido, eu quero profetizar. O diabo quer dividir a sua casa e a sua família. Mas o Senhor está dizendo, receba a unção do nome de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Amém? Pode aplaudir. Você sente vontade de se expressar? Se expresse. Jeová Rui. O Senhor é o meu pastor. Diga, a bênção da direção. Tem momentos na vida da gente que a gente não sabe que caminho que tomar. Mas o Senhor é quem nos dirige. Querido, quando você busca Deus, mesmo quando você erra, você está acertando. Eu já tive tanta experiência nesse sentido. Eu achei que eu errei. Na hora que eu vi, eu estava sendo dirigido por Deus. Essa é a bênção de Jeová Rui. O Senhor é meu pastor. No Salmo 23, quando Davi fala sobre o Senhor é o meu pastor, Jeová Rui, ele fala assim, unges a minha cabeça com óleo. Sabe por quê? Qual é a figura que ele está usando? As ovelhas que viviam no campo, elas muitas vezes eram invadidas por moscas que punham ovos nas suas narinas. Então o pastor que cuidava bem das suas ovelhas, ele tinha que ungir cada ovelha na sua cabeça, mas principalmente nas narinas. Porque esse óleo espantava, por causa do cheiro, as moscas. Quando uma ovelha não tinha a sua narina ungida com óleo, aqueles ovos cresciam e se tornavam larvas. E quando estavam na forma larval, elas entravam, muitas vezes até no cérebro das ovelhas. E essas ovelhas, por causa do desespero que tinham, elas batiam cabeça nas rochas até morrer. Você sabia que existe um demônio chamado Beelzebu ou Baal-zebu, que significa Senhor das moscas? Quando Jeová Rui unge a tua cabeça, Ele não vai botar larvas na sua mente, nem vai te levar à morte, nem ao desespero, e nem à morte espiritual. Porque a direção do Senhor estará presente na tua vida. Ele está ungindo a tua cabeça hoje com óleo, e o teu cálice transborda. Querido, recebe em nome de Jesus. O inimigo pode se levantar contra a tua vida, mas ele não prevalecerá, amém ou não? Diga, eu creio, eu recebo. Jeová Rafá, ou Rofi. Rofi significa a minha cura. O Senhor é a minha cura. Jeová Rafá é o Senhor que cura. Jeová Rofi, o Senhor me cura. Isaías 53 diz claramente que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, eu decreto a bênção de cura para você. Isso é tão sério, irmãos. Hoje eu estava sentado aqui na hora do louvor. A irmãzinha aqui, como é que você chama mesmo, querida? A Daniela veio me contar. Há quanto tempo faz isso, Daniela? Há uns 2 meses atrás, ela está 5 meses aqui frequentando a igreja. 2 meses atrás, a filha dela estava com uma suspeita de leucemia. E alguém que estava ministrando no louvor, você não sabe quem era? Ramon. Disse, se você tem qualquer enfermidade, Deus está te curando hoje. E ela tomou posse. Ela levou a filha dela ao médico, não tinha nada. Deus é Senhor da cura. Há poder no decreto, na bênção.
quando você está aí, você pode receber pela fé a bênção do Senhor, amém ou não? Deus está dizendo: o meu povo que se chama pelo meu nome, há poder no nome de Deus, e a bênção do nome de Deus precisa ser decretada sobre o seu povo, amém ou não? Jeová Makadesh, Senhor que purifica. Diga para a pessoa do teu lado: sem santidade é impossível ver a Deus. Querido, não importa qual seja o pecado que você esteja vivendo, Deus tem libertação para o seu pecado. O diabo quer que você acredite que não tem solução para o teu pecado, mas o Senhor está te dizendo hoje que Ele é quem te purifica. Então recebe em nome de Jesus a libertação. Eu quero decretar aqui que quem vive amarrado por internet, jovens, muitas vezes homens casados, mulheres casadas, em nome de Jesus, receba a bênção de Jeová Makadesh, o Deus que santifica, o Senhor que purifica, amém? Porque sem santidade ninguém vê a Deus. Shalom. Shalom eu acho que é a palavra mais, é o substantivo mais amplo da Bíblia. Pelo menos do Velho Testamento. Quando você vai em Israel cumprimentar um judeu, você fala Mashlomcha, se ele for um homem. Se for uma mulher, é Mashlomer. Como está o seu shalom? Mashlomcha. Shalom é paz, shalom é prosperidade, shalom é cura, saúde, shalom é felicidade, shalom é bem-estar. Jeová Shalom. Jesus disse: vos deixo o meu shalom. Não vos dou a minha paz como o mundo dá. Porque a paz de Jesus não é a paz que depende de uma circunstância. A paz de Jesus é a paz perene. É a paz que você tem na hora de uma perda. É a paz que você tem na hora em que todas as coisas são adversas. E o Senhor está te dizendo: eu vos deixo a minha paz. Eu vos abençoo com shalom. Amém ou não? Quantos recebem a paz que excede o entendimento? E eu creio. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, pode aplaudir. O Senhor é bom. Há outros nomes que numa outra oportunidade falarei para vocês sobre o nome de Deus. Mas o que eu quero te dizer hoje, meu querido, que Deus, quando te criou, não te criou para a derrota. Não te criou para o caos. Satanás vem para roubar, matar e destruir. O objetivo dele é tomar de você a bênção de Deus. Mas hoje, como sacerdote, eu quero impetrar a bênção do nome do Senhor sobre a tua vida. E como profeta, eu quero proferir a bênção de Deus, que vai quebrar toda a palavra de maldição. A palavra de Deus diz que maldição sem causa não encontra pouso. E hoje eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua alma, você que tem um sentimento de inferioridade, você que olha para os outros e acha que a bênção está no outro e não está em você. O Senhor te diz hoje: eu te chamei e eu te destinei para a bênção, para uma vida de vitória. Então receba em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui hoje e ainda não tem uma experiência com Deus, para receber a bênção de Deus, você precisa entregar a sua vida a Ele. Porque aí então você vai receber o nome do Senhor sobre a sua vida. Se você quer entregar a tua vida hoje para o Senhor, diga: Deus, eu quero viver essa bênção. Eu quero viver esse destino de bênção, de ser mais do que vencedor, de passar por cima das minhas dificuldades e ver o teu milagre. Querido, o Senhor te convida hoje para entregar a vida a Ele.
Eu quero te ajudar a fazer isso, porque você tem que fazer uma oração para Deus. Eu quero que você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, para que a tua vida seja transformada, levante a sua mão, eu vou orar por você onde você estiver. Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Hoje é dia, graças a Deus por esta vida também. Eu quero pedir a essas pessoas que levantaram a mão para vir aqui à frente. Eu vou orar por você, por favor. Não se envergonhem. Esse é um momento muito importante na tua história. É um momento de transformação. É um momento de você efetivamente dizer: Deus, eu estou cansado de viver uma vida sem vitória. Pode ficar aqui na minha frente, por favor. Virando aqui para mim. Deus te abençoe, querida, não se preocupe. Deus criou vocês para a bênção. Acho tão bonito quando Deus traz a palavra, você vê jovens, crianças se entregando. Pessoas mais velhas, não importa. Hoje o Senhor está recebendo vocês, e vocês estão entregando a vida para Ele. Então eu queria pedir que você pusesse a mão no coração, como um sinal de dizer: Deus, é sincero essa entrega. Ora comigo, diga assim: Senhor Deus, eu estou entregando minha vida para Ti. O Senhor pode mudar, restaurar. Eu não consigo ver como, mas hoje eu estou entregando a minha vida. E eu quero declarar que a partir de hoje, Tu serás o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, porque eu estou me entregando. Dirige o meu futuro. Toma-me pela Tua mão, e eu Te adorarei, e eu Te servirei. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Eu os abençoo. Eu abençoo vocês, queridos. Como sacerdote, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a vitória do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo que o Senhor vai fazer um rebuliço na tua vida. Que portas que estão fechadas vão se abrir em nome de Jesus. Porque Deus é Senhor. Amém? Quero pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por você. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Agora eu quero pedir que todos os pais que estão aqui fiquem de pé. Fiquem de pé. Essa é uma oração que tem força de decreto. E você vai orar comigo e você vai estabelecer sobre a tua casa a bênção do Senhor. Porque você é o sacerdote da tua casa. Diga: Senhor meu Deus, sobre a minha vida está o nome poderoso do Deus de Israel. Sobre a minha vida está o nome poderoso de Jesus. Então agora eu me coloco na brecha para interceder pela minha família, pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, e eu decreto sobre eles a bênção do Senhor, a bênção de cura, a bênção de prosperidade, a bênção de unidade, a bênção de direção, a bênção de santidade. Eu declaro, meu Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Satanás não vencerá, não prevalecerá sobre a minha família. Em nome de Jesus, eu recebo a bênção do Senhor e a transfiro para os meus, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Receba, aplauda o Senhor, diga: eu creio. Eu queria pedir que toda a igreja ficasse de pé agora. Se você está com alguém da tua família aqui, reúna os seus. Filhos vão para perto dos pais. Se você não tem nenhum familiar aqui hoje, você vai se juntar a um irmão teu, e ele vai orar pela tua família.
e você vai orar pela dele. Em nome de Jesus. Pode subir aqui o Paloma e os meninos e as meninas. Diga: Senhor Deus, desde a criação do homem, o teu propósito era abençoar. Eu aceito, Senhor, a tua vontade para a minha vida. E eu declaro que a tua vontade prevalecerá. Eu abro mão de todo pensamento humano, de derrota, de rejeição. E eu declaro agora que estou debaixo da tua proteção, da tua autoridade, da tua bênção. A minha família é bênção do Senhor. Eu recebo e serei canal de bênção para todos que me conhecerem. Eu abençoarei e não amaldiçoarei, porque este é o meu chamado, este é o meu destino. Em nome de Jesus, eu recebo os decretos de bênção que há no nome maravilhoso de Jesus, para a glória e honra do teu nome. Amém. E agora, Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Diga assim: eu sou abençoado. Aleluia. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe.